cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. E o Paiva é um cara inteligentíssimo, estudioso, e deu uma resposta, foi dando uma resposta positiva. E aquilo ali também me ajudou, com muita humildade mesmo, eu falo. Foi desempenhando, foi ganhando, isso foi me dando segurança de manter, né, o Paiva, até, obviamente, ele ser efetivado, que não preciso falar publicamente, mas já falando. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Saudações vascaínas, saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos conectados, ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste desse Brasil imenso. Sejam todos muito bem-vindos. Você também que está fora do país, off Brasil, welcome to do from Vasco da Gama Channel. Sejam bem-vindos ao canal Vasco da Gama, vascaíno desde sempre, na verdade é Vasco Forever, né? Channel, brincadeiras à parte, né? Até me enrolei aqui. Sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite para todos vocês e bora lá o que nos interessa. Mais uma vez atrasado, nessa semana eu me enrolei completamente aqui no nosso Expresso News, que era para sair mais cedo ali, no mais tardar às 6 da tarde. Peço mil perdões para vocês, tá, galera? Olha só, vamos falar de coisas importantes em relação a Vasco e Palmeiras, vamos falar de situação importante ao futebol feminino, duas jogadoras anunciadas pelo Vasco, e o futebol masculino que está se movimentando, buscando renovar contratos, jogadores muito importantes no elenco, inclusive a situação do Rafael Paiva, que eu vou explicar para vocês aqui, jogador que pode deixar o Vasco na próxima janela de transferências. Então apertem seu cinto de segurança, pega o seu Danone, pega o seu lanche, vai pegar a sua gelada, não sei, aproveita, deixa, sabe por quê? Tá começando mais um Expresso News no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, é o seguinte, não se inscreveu, se inscreva, é de graça, 0800, Vascaíno ajuda Vascaíno, deixa o seu like, também compartilhe o link do nosso vídeo. Agora eu quero falar com vocês do jogo mais importante aí, né, que é, na verdade, do assunto mais importante, agora sim, melhor dizendo, o assunto mais importante, que é o jogo do próximo domingo, Vasco da Gama e Palmeiras, lá na Arena BRB, nosso querido Mané Garrincha, em Brasília, no próximo domingo, às 4 da tarde, mais de 50 mil ingressos vendidos, casa cheia, gramado novo aí, mais ou menos 15 dias foi trocado do gramado, a gente espera que a bola role, né? Porque se a bola ficar quicando vai ser qualquer esporte, menos futebol, né, gente? Fato é que a gente vive uma expectativa de Maxime Domingues estrear com a camisa do Vasco. A gente tomou conhecimento que ele vem treinando muito bem, não só ele. Emerson Rodrigues também segue treinando muito bem, e Emerson Rodrigues, que às vezes as quais já foi acionado, já vem ajudando o nosso Vasco dentro de campo. Com isso, ambos os dois atletas, quanto o Maxime Domingues, o suíço, quanto o colombiano Emerson Rodrigues, podem ganhar uma oportunidade na equipe titular. Isso mesmo, na equipe titular, né? O Maxime vem chamando bastante atenção nos treinamentos. Fato é, se ele não começar como titular, podem ter aí quase que certeza, né, que é bem provável que ele entre no decorrer da partida. A menos que o enredo da partida, né, mude todas as diretrizes ali, o Rafael Paiva não consiga colocá-lo no decorrer do jogo. Mas a expectativa é muito grande, é justamente essa, de que Maxime possa fazer então a sua estreia com a camisa do Vasco, tá, gente? E o árbitro escalado pela CBF, já definido para apitar essa partida, é o Rafael Klein, ele que é da Federação do Rio Grande do Sul, já está definido então para apitar esse jogaço de bola. Vasco da Gama e Palmeiras, muitos títulos brasileiros, títulos sul-americanos, estaduais, muitos e muitos títulos em campo, duas camisas muito pesadas. Dois times de muita massa, de muita torcida, mais de 50 mil ingressos vendidos, promessa de um grande jogo. Então, Rafael Klein, presta atenção no seu serviço e não faça lambança. Já pegando a deixa, né, já que eu falei da CBF, é o seguinte, tomamos conhecimento de que a CBF, né, ela foi alertada, né, pela situação da meteorologia do nosso país, porque, como vocês já devem estar acompanhando no noticiário, né, algumas regiões do Brasil podem passar por uma chuva preta, né, isso mesmo, aí nos próximos dias.
Fato é que essa situação da chuva preta se deve nada mais nada menos devido a muita queimadas que estamos tendo também no nosso país. E é claro, a mídia não fala, né, passa um pano, né, mas a gente sabe também que é pela poluição também que está no ar. Não é só as queimadas aí no tempo da seca, mas também a poluição de muitas fábricas e os gases poluentes emitidos aí pelos veículos. Enfim, o planeta está gritando. Fato é, devido a essa poluição, né, essa chuva preta ela pode ser tóxica, pode contaminar. E não só a chuva, né, mas também as queimadas estão comprometendo a situação do oxigênio, da qualidade do ar. Com isso, os órgãos competentes comunicaram à Prefeitura de Brasília, o Estado e, é claro, a própria CBF em relação aos jogos que teremos, né, para não colocar em risco a vida de nenhum atleta, a qualidade do jogo, do espetáculo e também dos torcedores. Fato é que a CBF foi notificada sobre essa questão no risco, na qualidade do ar, por conta das queimadas, sobretudo ali no centro-oeste, no cerrado do nosso país, né? E a CBF fez o quê? Fez vista grossa, manteve o jogo lá para Brasília e deixou estar, né? A ver, vamos ter que aguardar, torcer para que nada de grave aconteça, torcer para que até no dia do jogo, quem sabe, as queimadas diminuam um pouco, que a qualidade do ar fique legal também, para não comprometer a saúde de ninguém, não só dos atletas, mas também de todo mundo que vai estar nesse grande evento que é o jogo, né, entre Vasco e Palmeiras no domingo lá no Mané Garrincha. Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui sobre as meninas da Colina. O Vasco feminino apresentou aí, no caso, anunciou, melhor dizendo, a contratação de duas atletas. A goleira Maria Alice e a zagueira Nathaniele. Ó, já escrevi tudo errado aqui, ó. Vamos lá então, a goleirona Maria Alice e a zagueira Nathaniele, né, foram anunciadas como novos reforços das meninas da Colina, né, para jogar com a camisa do nosso Vascão. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre renovação de contrato, tá? É o seguinte, o Vasco tem contrato com o Léo Jardim e vice-versa, né? Até o final de 2025, ou seja, mais ou menos um ano e pouco aí, 1 ano e 4 meses, mais ou menos, é o tempo de contrato que o Vasco ainda tem com o Léo Jardim. Então o Vasco, já para poder antecipar essa situação, para não correr nenhum risco do Léo Jardim aí, que de repentemente assinar um pré-contrato com outra equipe daqui a alguns meses, o Vasco já está se antecipando nos bastidores, a equipe do Pedrinho, né? Justamente para alinhar essa situação. O Vasco já iniciou aí, né? O Vasco já encaminhou esse acerto com o goleiro Léo Jardim, já iniciou as conversas. O Vasco encaminhou esse acerto para aumentar, para prorrogar esse contrato até 2028. Isso mesmo, né? Então, pelo menos mais 3 anos de contrato. É o que o Vasco está buscando nesse momento, junto ao goleiro Léo Jardim e ao seu staff, seu empresário. Tá, só para reiterar, Léo Jardim tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. O Vasco já está encaminhando aí uma renovação de contrato para no mínimo até 2028. A gente não sabe se vai ser até ali o início de 2028, o meio ou o fim de 2028. Tratando-se aí, a grosso modo, né, pelo menos mais 3 anos de contrato com o nosso arqueiro, com o nosso goleiro. E tem que renovar mesmo, né? Porque goleiro é uma posição muito difícil de encontrar, de qualidade. Você encontra, mas aí às vezes é jogador caro, é difícil de trazer. Por exemplo, o Vasco pagou aí, né, cerca de 2,5 milhões, se eu não me engano, de euros no Léo Jardim. Hoje, Léo Jardim já está valendo 5,5 milhões. E a tendência é só ir valorizando cada vez mais, né? Então, para tirar ele do Vasco, vão ter que colocar um dinheiro pesado e o Vasco já está se antecipando nessa parada para não correr nenhum tipo de risco, né? Já está encaminhando esse acerto aí com o nosso arqueiro, com o nosso goleirão, né? Como diria lá em Portugal, o guarda-redes, né? Com o nosso goleirão Léo Jardim até 2028. Outra situação de renovação é de Pablo Verrete, tá, gente? Verrete falou há poucos dias em entrevista à revista Placar, afirmou que por ele se aposenta no Vasco, né? Ele falou que a diretoria do Vasco já procurou ele há um tempo atrás. Ele falou que está muito feliz no Vasco, quer continuar no Vasco e por ele continua. Só que ele sabe também, não depende só do Vasco, não depende só dele, tem a situação do empresário. Ele falou também, o próprio Verrete falou, tem outros clubes que procuram ele também, mas ele deixou a porta escancarada para o Vasco. Ele falou, olha, tô aqui, quero ficar, né? Vamos torcer agora para que dê certo. Fato é que o Vasco também já abriu conversas com o Verrete, com o empresário dele, para buscar essa renovação de contrato. O Verrete, que também tem contrato até o ano que vem, até 2025. O Vasco está buscando aí aumentar esse tempo de contrato. Ele é um jogador de muita importância para o nosso Cruz Maltino, para o nosso elenco, né? E é um cara que chegou, justamente incorporou, né?
justamente o que é ser atleta do Vasco da Gama. Então fica o registro para vocês de Verratti e de Léo Jardim. Eu quero falar um pouquinho aqui agora do Paulo Henrique, nosso lateral direito. O Vasco está devendo uns valores referente à compra desse atleta, 5 milhões e meio de reais para o Atlético Mineiro. O Vasco parcelou, começou a pagar e não acabou de pagar. O Vasco pode tomar um transfer ban aí, envolvendo a situação do Paulo Henrique. Vamos aguardar, tomara que pague. A gente sabe também que o Vasco tem que pagar a situação do Piton. O Vasco também tem que pagar a situação envolvendo ali o próprio... Ô, gente, agora me fugiu o nome. Caramba, é o Puma Rodrigues, né? O outro lateral direito, o Puma Rodrigues lá junto ao Nacional do Uruguai. Enfim, fato é outro jogador também que o Vasco tem que se movimentar aí para não dar bobeira. Tem que segurar o Paulo Henrique, tem que manter ele aí no elenco, coisa e tal, e pagar o Atlético Mineiro para evitar qualquer problema futuro. Fato é que o Paulo Henrique vive uma ótima fase nos gramados, vem evoluindo muito com a bola no pé e sem a bola também, ofensivamente e defensivamente falando, tá evoluindo bastante, né? Um jogador com muita personalidade. A gente viu no último domingo a grande partida que ele realizou diante do nosso maior rival no clássico no Maracanã. Fato é que o Paulo Henrique divulgou agora, né, uma nova fase da sua vida na sua rede social. Não só dentro de campo, mas também fora de campo, né? Ele que vai ser papai, né? Isso mesmo, ele divulgou, ele revelou através de rede social nessa quinta-feira que vai se tornar papai. Então, Paulo Henrique, tudo de bom para você, que Deus abençoe você, sua esposa e seu filho ou filha que está por vir, né? Que essa família cresça cada vez mais aí debaixo das bênçãos do nosso poderoso Senhor Jesus Cristo. Dito isso, galera, agora eu quero falar com vocês aqui um pouco sobre o nosso treinador Rafael Paiva, tá? Isso mesmo, Rafael Paiva. É o Pedrinho que deixou vazar, entre aspas, né, numa entrevista exclusiva há poucos dias, até trouxe para vocês aqui, coloquei também no início do vídeo de hoje, né? Fato é que o Pedrinho já afirmou, né, que já efetivou o Rafael Paiva. Então, Paiva nesse momento não é um treinador interino, ele é sim um treinador oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porém, todavia, entretanto, tem uma situação contratual e o Vasco, né, a diretoria do Vasco, Pedrinho e seus pares já buscam alinhar ali uma melhor forma de contrato para com Rafael Paiva, tempo de contrato, valor, multa rescisória, para ficar todo mundo resguardado. O Vasco resguardado, Rafael Paiva resguardado, né? Uma vez agora que ele já foi efetivado, ele já é efetivo, né? Ele já virou, já é oficial, né? É o treinador do Vasco. Agora o Vasco está debruçando aí na questão contratual com o nosso treinador para ficar tudo certinho, todos os pingos nos is, para até mesmo não ter perigo de outra equipe formalizar uma proposta, tentar pagar quem sabe um valor de multa rescisória baixo e o treinador ter que deixar o clube. Então o Vasco está amarrando tudo melhor aí para segurar o Rafael Paiva e ao mesmo tempo para não tomar prejuízo, né? Porque não adianta você fazer um contrato para segurar um treinador, mas com multa astronômica, com salário astronômico, né? Porque aí não vai bater. Acredito eu que o Pedrinho não deve fazer isso, porque seria incoerência. Ele mesmo falou, né, que as coisas têm que casar, tem que ter ali coerência, não pode se pagar ali 3x em um profissional que normalmente o mercado só pagaria 1x, né? Então acredito eu que o Pedrinho não deve aí, vamos dizer assim, prevaricar, não deve engolir barriga nessa situação aí, não deve dormir no ponto, deve fazer uma forma para não ficar fácil para os outros clubes levarem o Rafael Paiva, mas de uma forma também que não fique lesando o Vasco, né? Que o Vasco não tem que pagar rios de dinheiro só porque efetivou o nosso novo treinador, tá? Então o Vasco já está debruçando nessa situação. Outra situação que eu quero trazer para vocês é sobre o nosso cria Ryan, tá? Ele vem recebendo sondagens e até mesmo propostas de clubes de diversas partes do mundo. Por exemplo, clubes do leste europeu, clubes ali do miolo, né, da parte do futebol italiano, da Inglaterra, já vem sondando, vem ali demonstrando interesse em Ryan. Clubes também dos Estados Unidos, da MLS, pelo menos 2 clubes já fizeram sondagem pelo cria Ryan e agora a gente toma conhecimento que até mesmo clubes dali do futebol da Arábia Saudita, né, que jogam ali o Arabão, estariam também demonstrando supostamente um interesse em Ryan. Se é verdade ou não, a gente vai ter que aguardar até dezembro, muita água vai passar embaixo dessa ponte, vamos ter que esperar. Fato é que se o Ryan continuar jogando aí um futebol honrável, né, não tá jogando aquilo tudo, mas se ele pelo menos ali um jogo ou outro, continuar ajudando o Vasco, dando uma assistência, puxando um contra-ataque, dando um passe aqui, uma coisa ali, vai ser bom para ele no fim da temporada e vai ser bom para o Vasco. O Vasco pode vender o atleta, colocar um dinheiro na conta, ajudar a manter as coisas em dia, ajudar de repente uma montagem de elenco
elenco no ano que vem. E pro Ryan, se ele se destacar, se ele jogar muito com a camisa do Vasco, ele pode aí, quem sabe, ir parar em um grande clube do cenário do futebol mundial. E ainda que ele não vá para um grande clube logo de cara, ele pode entrar em um clube de menor expressão, como porta de entrada para o futebol europeu, já ajudando o Vasco, né? E aí depende somente dele. Se ele fizer a parte dele lá nesse suposto clube, daqui a pouco é uma questão de ir galgando degraus na carreira, né? Até chegar aí na primeira prateleira do futebol mundial. Fato é que o Ryan vem sendo monitorado, vem sendo sim sondado, né? Especulado por vários clubes mundo afora, leste europeu, centro europeu, Estados Unidos e também ali no mundo árabe, né? Por enquanto, a ver, teremos que aguardar. Então, meus amigos, nesse primeiro momento, no nosso Expresso News, é isso que eu tinha para trazer para vocês de notícia, de informação do nosso Vascão. Mais tarde ou mais cedo, né? Ou seja, no nosso próximo conteúdo, no nosso Madruga Vasco, eu volto aqui para atualizar vocês, sempre naquela resenha maneira e, é claro, com bastante opinião sobre o nosso Vascão. Valeu, meus amigos, tamo junto, eu vou ficando por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!